mas eu tenho que demonstrar que aquele réu precisa estar preso. Não porque ele praticou um crime A, B ou C, mas porque, ao praticar este crime, a maneira como executou, pelos seus antecedentes, pelas circunstâncias, enfim, ele demonstra não ser capaz de ser mantido em liberdade. Eu tenho que justificar o porquê ele está sendo mantido preso. Se eu não disser isso, mesmo que seja um parágrafo, às vezes a decisão de 1 ou 2 parágrafos é mais legítima do que uma decisão de 10 páginas. Eu tenho que fazer o liame entre a quaestio iuris e a quaestio facti. Se eu trago só uma questão jurídica, mas não singularizo o caso concreto examinado, é uma decisão inválida. Eu sempre digo que o processo penal é um processo que se faz a varejo, artesanalmente. Não é um McDonald's, não é uma Ford, produção em série. É um processo que tem que ser examinado um a um. Dá trabalho, dá, mas é o que eu disse no início, um gabinete. Eu imagino que eu tenho essa estrutura que eu falei, eu sei que o juiz não tem. Às vezes são juízes que assumem comarcas, enfim, não dá nem para viajar por várias sedes, né, várias cidades, tem que estar aqui num dia, no outro dia está lá na outra, aí chega no dia da audiência não está o promotor, né, o promotor também reclama que não tem estrutura. Claro, a gente sabe das dificuldades, mas o jurisdicional não tem culpa disso. E se a decisão não vier como tem que vir, paciência, não vai ser o jurisdicional que vai ser prejudicado, ele vai ser beneficiado e muitas vezes injustamente beneficiado. Porque nesses casos o que é pior, não sei o que é pior, se é a própria decisão ou você ter de soltar alguém que deveria estar preso. Então é evidente que a comunidade reage com indignação quando se solta um grande traficante, quando se solta um grande homicida, que praticou um crime de maneira cruel, ou que é um traficante habitual, mas é responsabilidade do Poder Judiciário não permitir que isso aconteça, e isso ele faz quando ele motiva convenientemente o ato. Estejam certos, a motivação é o grande ponto de fraqueza do Poder Judiciário, ao mesmo tempo que é o grande ponto de fortalecimento, porque se o Judiciário se convence de que é pela motivação que vamos legitimar o nosso ato, não só o legitimamos perante a comunidade, com a explicitação dos motivos, mas evitamos decisões como essas que muitas vezes os tribunais superiores acabam tendo de tomar. Acho que alguém queria fazer uma pergunta. Qual o óbice legal para que o tribunal complemente essa decisão? Então, boa questão. Isso, a gente tem nos tribunais superiores uma compreensão hoje muito clara quanto a isso. Quando se trata de uma decisão proferida numa ação penal condenatória, enfim, se quiser condenado, e por algum motivo, na fixação da pena, o juiz, digamos, não explicitou convenientemente ou minimamente uma determinada circunstância ou uma causa de aumento de pena, enfim, não há vedação, embora isso seja ainda polêmico, mas pelo menos no STJ, eu posso dizer que hoje isso está praticamente pacificado, há resistência, mas nós temos compreendido que a proibição de reforma para pior não impede que na apelação o tribunal melhor fundamente o ato e acabe suprindo uma deficiência da fundamentação do juiz. Exatamente. Então, por exemplo, se o tribunal, o juiz, ao fixar a pena, diz o seguinte: culpabilidade do réu é intensa, portanto essa circunstância é desfavorável. Não vale, né? Ele tem que dar algum fato que seja além da própria descrição do tipo, ou enfim, algo que realmente traga uma reprovabilidade maior essa conduta. Então, ainda que seja um recurso do réu contra a sentença condenatória, o tribunal pode, ao examinar novamente esta circunstância judicial, melhor explicitar os fundamentos, porque ele tem o dever de prestar jurisdição num processo, enfim, numa ação penal em que a função do tribunal é dizer o direito em relação àquela circunstância, por exemplo, né? Agora, no habeas corpus, a nossa compreensão tem sido diferente. Se o juiz
decreta uma prisão de maneira ilegal, digamos, faltando motivação, decreta a prisão do acusado porque o crime é hediondo. Pronto, ponto. Não pode, né? Ele impede o habeas corpus. O tribunal, pelo menos tem sido essa a nossa interpretação, não pode, numa ação que visa tutelar a liberdade humana, suprir a falta de motivação do ato, consertar, digamos assim, o que o juiz fez ou deixou de fazer. Então o Tribunal de Justiça, ou no caso o STJ, vai reconhecer a ilegalidade e anulá-la. Agora, a gente sempre deixa claro que o juiz pode, no mesmo instante em que determina, não vai mandar soltar, mas no mesmo instante em que vai cumprir essa decisão que reconheceu a ilegalidade do ato, já decretar uma nova prisão preventiva. Aí sim, inclusive permitindo com isso que o réu exercite novamente o direito a questionar essa decisão perante o Tribunal Estadual Superior. Então, hoje é tranquila a jurisprudência de que em habeas corpus não pode o tribunal, por se tratar de uma ação voltada à proteção da liberdade, suprir ou complementar uma motivação deficiente, de tal modo a que aquela decisão que foi proferida de maneira indevida, inválida, seja consertada pelo tribunal. Mas na apelação nós temos aceito. Pode falar. Eu estou falando mas esse campo é muito interessante porque havia um debate na STJ com relação à fundamentação da prisão nas circunstâncias do próprio tipo penal. Por exemplo, no roubo, você pega lá e diz que o roubo, aquele fato o roubo trouxe um perigo à sociedade porque foi feito em concurso de duas pessoas mediante o uso de armas. Roubo substanciado. Então, meu professor aqui de direito penal a longa data também ensinando. Como é que o senhor vê essa questão? Eu já peguei decisões, já decisões que o juiz coloca isso, que o tribunal, de certa forma, esclarece isso, não é que supre a fundamentação. Cada tribunal vai dando uma visão um pouco mais ampla. Eu acho isso perfeito e eu acho que é dentro desse entendimento que surge a importância do juiz, mesmo lá vendo que é um caso do roubo substanciado do concurso de agentes em emprego de arma, tentar escrever uma palavrinha a mais, né, para não ter que fazer isso. Eu vou pegar um gancho só para complementar. O que nós temos feito lá na quarta Câmara é o seguinte: muitas vezes o juiz, quando aplica o roubo substanciado e aplica uma fração maior, faz referência à existência de duas ou três daquelas circunstâncias. Todavia, no momento em que faz a aplicação, não justifica. Todavia, na sentença, quando ele analisou a incidência específica de cada uma daquelas situações, ele ingressou no estudo. Então, como nós consideramos que a sentença é um ato complexo, ela tem que ser vista na sua totalidade, aquela explicitação específica da quantificação de pena não é prejudicada por quanto, no momento oportuno, quando ele analisou a incidência de cada uma dessas causas, ele fez a justificação. Essa questão é importantíssima e eu até agradeço a colocação, porque nós estamos tratando de prisão, mas isso aqui tem a ver com toda a atividade nossa, né? Porque qualquer decisão que interfira na liberdade do réu é passível de questionamento, não só na apelação, como por habeas corpus. E nós estamos falando de liberdade de prisão, mas se tem uma coisa também que me incomoda profundamente, eu sou vencido nisso, é uma jurisprudência que, a meu ver, considera a sentença como algo compartimentado. Eu sou mais adepto a uma compreensão de que a sentença é um todo. Se o juiz explicitou a gravidade da situação em certos pontos, mas talvez não tenha reproduzido isso no momento certo, eu acho que ela pode ser aproveitada. É mais ou menos como o processo de individualização da pena. Nós temos lá 8 circunstâncias. Nós não temos um sistema como o sistema federal americano, que tem uma tabelinha, que o juiz vai verificando a presença de cada uma das circunstâncias e depois uma sentença com um critério praticamente matemático. Seria até interessante, porque pelo menos daria objetividade à decisão. Até porque lá eles não
excluem a possibilidade que o juiz complemente essa tarefa. Mas o fato é que aqui nós nos apegamos muitas vezes a essa regrinha de que o juiz tem que analisar um por um, etc. E acabamos anulando decisões que não tenham obedecido esse roteiro, né, muito criterioso na individualização da pena. Realmente é o momento mais difícil para o juiz, é dosar a pena. Porque analisar os fatos, enfim, vai formando a sua convicção, e muitas vezes o juiz até, quando terminou a audiência, está com a sentença na cabeça. Mas na hora de fixar a pena, ele vai ter essa dificuldade, porque tem que seguir tantas regras, que de fato sentenciar é uma tarefa extremamente difícil, árdua, trabalhosa e arriscada. Porque, como diz o ministro Sebastião, que divide comigo a sexta turma, ele fala, em vez da advocacia, ele fala: nunca duvide da capacidade criativa de um advogado. O advogado sempre vai encontrar um meio de criticar essa juíza. Então, assim, o juiz está sempre sujeito à crítica. Ele, por isso, deve se preocupar exaustivamente com esta motivação. Então, no caso da individualização, né, essa questão das circunstâncias agravantes, ou causas de aumento de pena, ou qualificadoras, enfim, não importa. Mas, no caso do roubo, vamos dizer, eu tenho uma posição muito clara, eu faço questão de reproduzi-la, ainda que diga em seguida. Não obstante tudo isso, acompanho a turma por obediência colegiada. O que eu estava dizendo sobre a independência funcional, a independência jurídica do juiz. Eu deixo a minha posição lá, mas eu acompanho a turma, porque não adianta ficar dando burro em ponta de faca. Mas, na minha opinião, um roubo praticado em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo não pode ser apenado da mesma forma que um roubo cometido com apenas concurso de pessoas. Para mim é óbvio isso. Além de serem duas circunstâncias, uma delas é extremamente gravosa. A minha convicção é que roubo com emprego de arma de fogo deveria ter uma pena muito maior do que a que tem. A arma de fogo é muito mais letal que qualquer outra arma. A arma de fogo no Brasil mata dezenas de milhares de pessoas por ano. É uma vergonha. Eu participei de um curso há pouco tempo, em Roma, e um dos palestrantes foi o professor Luiz Ferrajoli. E, coincidentemente, no dia que ele estava dando uma palestra, estava sendo votado na Câmara o projeto que modifica o Estatuto do Armamento, acho que seria o Estatuto do Armamento, né, para facilitar o acesso à arma de fogo pela população civil, diminuindo a idade, enfim, permitindo até que pessoas com antecedentes penais possam ter o porte de arma, enfim, alargando as hipóteses. E ele ficou horrorizado e disse: olha, eu sinceramente não entendo como é que vocês no Brasil conseguem lidar com isso. Porque me parece que ele falou os números que ele tinha na época, né? Eu não me recordo exatamente se estavam justos, mas ele diz: aqui na Itália nós temos 500 pessoas mortas por ano com arma de fogo. No Brasil, eu acho que é 50 mil, né? Perto de 50 mil. Então, assim, é um número indecoroso. E nós continuamos a tratar o roubo com emprego de arma de fogo como se fosse um roubo qualquer. É a mesma pena se eu praticar. Não, eu digo assim, é a mesma pena que eu imponho a alguém que assalta colocando uma arma de fogo na cabeça da vítima, é a mesma pena de quem assalta juntamente com outro sem arma de fogo. Então, assim, me parece que, do ponto de vista legislativo, a arma de fogo deveria representar um plus de gravidade a ensejar uma punição maior. Eu acredito no direito penal, senão eu estaria na área criminal, exercendo judicatura criminal. Eu acredito que o direito penal tem uma função, sim, intimidativa, né? E, acima de tudo, um princípio que é muito caro para todo juiz, deve ser muito caro, que é o princípio da proporcionalidade. Então, condutas mais graves devem ser punidas com maior gravidade. Isso vale também para punições menores, né? Eu, por exemplo,
crime de roubo praticado com simulacro de arma de fogo, para mim, deveria ter uma pena bem menor. E, no entanto, a jurisprudência muitas vezes usa isso como fator de agravamento. Então, eu acho que a gente tem que separar bem as coisas. Quando vem, portanto, uma decisão que fixa em 3/8, sei lá, 3/5, um percentual maior do que um sexto de aumento de pena, e não justifica, geralmente os tribunais superiores, já tem súmula, né, sobre isso, decota a pena e coloca no mínimo. Eu, particularmente, sou contra. Eu acho que se há mais de uma circunstância de uma causa de aumento de pena, que é o caso, né, que aumenta a pena de 1/6 a 2/3, se há mais de uma presente, bastaria dizer isso, já estaria justificado o porquê de eu fixar um percentual maior do que o mínimo. Nesse ponto eu concordo com a insurgência de São Paulo, que sistematicamente desobedece a súmula. Mas, volto a dizer, é uma opinião pessoal. E por responsabilidade, eu, como qualquer outro juiz, devem, vendo que a jurisprudência está consolidada em súmula, registra a posição e tenta modificar isso de outra forma. Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui. Eu estou manifestando a minha insurgência pessoal com relação a esse entendimento, mas lá no STJ eu voto nesse sentido. Faço o meu registro, mas voto nesse sentido. E tento convencer, fora dos autos, ou até mesmo durante os processos, na discussão, que esse entendimento precisaria ser revisto. E aí é que está a beleza do sistema de precedentes, porque ao mesmo tempo que ele é rígido, porque ele exige uma coerência, uma unidade na aplicação do direito, ele deve permitir uma flexibilização desses entendimentos. E o novo Código de Processo Civil permite isso. De uma maneira até democrática, ele diz que a revisão de súmulas deve ser feita a partir de audiências públicas. E eu pretendo fazer isso um dia. Como eu sou ainda novato no STJ, eu não posso tomar certas iniciativas, né? Senão vão dizer que o doutor já está sentando na janela, então deixa quietinho lá, mas aos pouquinhos a gente vai avançando, vai colocando uma questão ou outra. Eu acho que algumas súmulas do STJ precisariam ser vistas. No sentido contrário também, por exemplo, uma súmula que me incomoda profundamente, sempre incomodou, é a súmula 231, da fixação da pena. Hoje, com a delação premiada, que pessoas são até perdoadas pela confissão. O que é a delação premiada, se não uma confissão mais detalhada, uma confissão que inclui outros, não, inclui a delação? Então, se eu confesso em determinados crimes e sou até perdoado, enfim, não respondo ao processo, ou tenho a minha pena convertida em regime de prisão domiciliar, regime aberto, desconsiderando totalmente a pena prevista para aquele crime, por que o réu que confessa o crime de furto, crime de roubo, crime qualquer, não pode ter a sua pena fixada com ainda o mínimo? Às vezes é uma questão de justiça. São dois réus, os dois têm bons antecedentes, não tem nenhuma circunstância desfavorável. O juiz vai fixar a pena de ambos no mínimo. Furto, 2 anos, né? Furto qualificado, 2 anos. Só que um deles confessou, o outro não. Então esse que confessou não está tendo vantagem nenhuma de ter confessado. Ele foi condenado com auxílio da sua confissão e não teve nenhum benefício. Então é uma súmula, né, que eu acho que a gente poderia pensar em rever. O confessor fica no mínimo, porque não confessou. É outra perspectiva. Já parte da pena média. Pena média. Na verdade, nós tivemos um período em que trabalhávamos com a pena média, né? Nós temos a cultura da pena mínima. Aliás, é muito oportuna a observação, porque há quem sustente, inclusive garantistas como o Luiz Gerajoli, no livro mais importante dele, Direito e Razão, que sustenta com todas as letras, e até nesse curso eu tive a oportunidade de reforçar essa pergunta, ele confirmou que, na opinião dele, as penas deveriam ter um patamar máximo, ou um mínimo, digamos assim, como é no Código Eleitoral, né? O Código Penal Eleitoral, na parte eleitoral penal do Código Eleitoral, tem nas penas, os crimes são punidos até tantos anos.
E tem um dispositivo que diz, olha, quando não houver fixação da pena mínima, será que acho que 1 ano, se não me engano. Então se trabalha com todos os crimes a partir de um patamar mínimo ou 0. Isso permitiria ao juiz fixar a pena justa para o caso. Porque muitas vezes a pena justa não é a pena mínima. É menor do que a mínima. Na verdade, o réu tem que ter o direito a uma pena limitada, máxima. Agora, a pena mínima vai depender dessas circunstâncias. É uma posição que eu acho que poderia ser considerada, pelo menos, com alguns crimes, né? Os crimes menos graves, talvez, não precisasse ter uma pena mínima. Isso acaba, muitas vezes, forçando os juízes e tribunais a uma decisão que não tem como se sustentar. Exemplo, crimes contra a dignidade sexual. É uma coisa também delicadíssima, né? Há situações em que o juiz sabe que foi praticado o crime, mas, digamos, os requisitos estão ali preenchidos, mas a pena mínima é muito alta. Às vezes é uma situação de um ato libidinoso consistente em uma palpadela, digamos, como o professor fala, mas que já configura, principalmente quando envolve adolescente ou criança. E a pena mínima é 8 anos. Né? Então, o que alguns tribunais fazem, a meu ver, equivocadamente? O STJ tem reformado esse entendimento. Ou trabalham com a tentativa do estupro de vulnerável para reduzir a pena a um patamar mais proporcional à gravidade do caso, ou mais ainda, dizem que é uma mera contravenção de importunação ofensiva ao pudor. Por que isso? Porque a pena mínima é muito alta em algumas situações. A pena mínima numa situação como essa, em que o réu passa as mãos sobre partes íntimas da criança, é a mesma pena que ele receberia se tivesse praticado efetivamente um ato de natureza sexual típico. A pena mínima é a mesma. O legislador errou em não graduar proporcionalmente. Isso é omissão. Exato. E olha, isso se repete em vários outros casos. Tem o caso Do 273, o caso do artigo 273 é um absurdo. Aliás, eu acabei de proferir um voto, um caso aqui do Paraná. Um caso interessantíssimo. 2 farmacêuticos, um casal de farmacêuticos, falsificaram medicamentos. Vários medicamentos. Geralmente medicamentos relacionados à dieta, né, que são os que atraem mais. Né? E, enfim, vendiam barbaridade na cidade. E eram pessoas até bem quistas na comunidade, foram presos em flagrante, ficaram presos durante 1 ano, estão sendo processados e foram condenados a 17 anos, porque vendiam medicamentos falsificados. Sim, uma conduta grave, vendo, mas será que 17 anos, pai? Uma pena maior do que homicídio doloso, qualificado, triplamente, né, enfim, quase igual a de um latrocínio. Então, a pessoa que falsifica um batom, que coloca água no shampoo de caspa, vai receber uma pena mínima de 10 anos. Não tem cabimento isso. Então o juiz, ou ele vai absolver, ou ele vai criar um malabarismo, e esse malabarismo hoje qual é? É você pôr a pena no tráfico, né? Não, tudo bem, tem caso de caso. O que originou essa lei foi falsificação de remédios contra o câncer. Se for contra uma mulher Um dragão? Mas pode transformar numa Gisele Bündchen também. Então, vamos lá, se for um medicamento falsificado, fez um milagre, né? Já transformou uma Gisele Bündchen, acho que não deveria ser punido, deveria ser premiado. Mas só para ilustrar, e é uma situação que se adequa a essa que você está tratando. Certa vez nós pegamos um caso para um suposto de vulnerável em uma comunidade indígena. Muito embora. Que é da cultura dele. Não, muito embora já aculturado, mas de reforma no local. Ele ainda tinha 13 anos. O caso foi levado ao cacique. E o cacique deu a solução. O casal passasse a viver junto. E era o que a lei permitia com o casamento. Exato. Como é que. Qual é a situação que nós temos a nos defrontar com essa situação? Que apesar de aculturados, eles ainda estavam com a cultura indígena dentro deles.
Nós acabamos arranjando uma fórmula para absolver, porque não havia uma reprovação, eles procuraram a solução dentro do ambiente deles, e houve consentimento, obviamente, não se trata aqui de violência ou qualquer ameaça, mas são situações absolutamente difíceis. E essa questão do indígena é ainda mais complicada de resolver, né? Porque implica uma outra, implica princípios como do próprio conhecimento da lei, né? Para eles isso é absolutamente, aliás, não na questão indígena, mas esse tema foi enfrentado no recurso especial que eu fui relator e que resultou no enunciado da terceira sessão, que hoje é o que orienta a jurisprudência no respeito a crimes contra a dignidade sexual, que é a questão do estupro vulnerável quando há o consentimento da vítima, claro. Né? A questão é saber até que ponto esse consentimento é válido. E a lei, a interpretação, por exemplo, é que a lei presume inválido o consentimento, porque não importa que ela queira, né? Isso não é relevante. Né? No caso que nós julgamos, no caso de São Paulo, chegou-se ao ponto do réu ser absolvido com a afirmativa de uma juíza, e o tribunal confirmou, de que era um caso de um padrasto com enteada, mantinha um relacionamento amoroso, com sentido, claro, na mesma casa onde morava a mãe da menina. Ela tinha 12 anos, começou com 11, enfim, até os 13 anos. À noite eles mantinham em outro quarto, que não sei se a esposa sabia, mas a juíza disse que ela própria queria e procurava o padrasto, por isso estava autorizado. Então, assim, tem cabimento. Um outro caso que nós julgamos também, juntou-se um abaixo-assinado da comunidade dizendo que o réu era boa pessoa, que, enfim, que eles tinham uma situação amorosa. Então, é claro que isso pode ser considerado para fins de direito penal. O direito penal não se regula por manifestações populares, mas traz muitas vezes, não nesses dois exemplos, mas em outros exemplos, como de namorados de 18, 19 anos, de 13, né? Uma situação realmente muito difícil para o juiz, porque do ponto de vista normativo, penal, de tipologia criminal, não há como fugir. Mas deveria, e aqui vem a omissão do legislador, haver uma regulamentação de modo a dar proporcionalidade à solução punitiva. Nos Estados Unidos, que é um país extremamente repressor, né? O direito penal americano em alguns aspectos, é bárbaro, pré-civilizatório. Não o processo penal, embora o processo penal tenha coisas também esquisitas, mas o direito penal americano é uma coisa medonha em alguns aspectos. Né? Existem leis que, por exemplo, a chama de Three Strokes You Are Outlaw, né? Que é a lei dos 3 golpes que eles usam do beisebol. 3 golpes você está fora, digamos assim. Que se o sujeito comete 3 crimes, não importa qual a gravidade deles, a pena mínima é 25 anos. Se você comete 3 pequenos furtos, é 25 anos de pena mínima. Prisão perpétua, né, na prática. E essa lei que começou na Califórnia se alastrou por todos os Estados Unidos. Um exemplo, mas, por outro lado, como é um povo muito pragmático, um povo que trabalha com critérios, que trabalha até com a ciência, né? O que eles fizeram? Eles têm uma lei que eles chamam de Romeo and Juliet Law, lei Romeo e Julieta, que permite uma punição diferenciada para esses casos de namorados, porque lá também se presume que a partir de uma certa idade, antes de uma certa idade, o relacionamento sexual é crime. Mas isso varia, claro, de estado para estado. Mas vários estados já têm essa lei, que diz mais ou menos o seguinte: se alguém mantém um relacionamento amoroso com uma jovem, isso varia também de estado, mas vamos colocar de 15 anos, ele será punido com a pena menor, desde que haja uma diferença de idade pequena. Eles fixam, acho que 3 ou 5 anos entre ambos, né, a menina e o rapaz, e haja efetivamente um relacionamento amoroso, baseado, enfim, não foi uma mera aventura sexual. Então, com isso, eles regulamentam uma situação que para nós aqui não teria solução. Um rapaz de 18 anos que mantém relações sexuais com a menina de 13, é 8 anos de cadeia. Eles podem se amar, né? É claro,
a gente tem que encontrar uma solução para essas situações, né? Talvez, felizmente, eu não me defrontei ainda com um caso específico desse, porque essas hipóteses que eu mencionei, o réu tinha, um deles tinha 40 anos, o outro tinha 30, e a menina tinha 10, 11. Esse do Piauí, que foi o outro recurso especial que eu fui relator, o réu tinha 31 anos, não, tinha 24 anos, e a menina começou a namorar com ele com 8 anos. 8 anos! Na casa dela. Por isso que eu falei que a comunidade veio apoiar. Porque eles namoravam e tiveram a primeira relação sexual quando ela tinha 11 anos. Mas até então, o que não deve ter acontecido? Né? Pelo menos os amassos aconteceram. E isso já era crime. Uma criança de 8 anos, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, mesmo que a família concorde, porque é um costume, mesmo que a comunidade apoie, não é possível, né? A não ser que nós validemos direitos penais locais, né? Cada região tenha um direito penal de acordo com os costumes do local. Mas, enfim, há situações que merecem uma revisão legislativa, sem dúvida alguma, porque o juiz fica numa situação de ter que impor uma pena mínima que é elevada para certas situações, né? Bom, só então para fechar, antes de passar a palavra, então, isso aqui tudo vale para todo o direito. E na questão da individualização da pena, eu tenho visto realmente vários casos em que o tribunal fixa uma causa de pena sem demonstrar a gravidade específica. Por exemplo, no caso da arma de fogo, o que o STJ tem exigido é que não basta dizer que foi com uso de arma de fogo. Tem que dizer, sei lá, eu acho, para mim assim, é o óbvio, né? Uma pessoa que assalta alguém colocando um revólver na cabeça, isso já é uma gravidade inata. Não tem mais o que dizer. Mas enfim, o que dizer que apontou a arma de fogo com a cabeça, que tinha uma criança no local, manter a vítima privada da sua liberdade por algum tempo. O trauma, tem que dizer algo que vá além do que está escrito no próprio tipo penal. É isso que, às vezes, a gente tem que... eu particularmente, acho que muitos postos não precisaria, mas, por favor, é o que nós temos que fazer para evitar que essas decisões sejam reformadas, né? Na hipótese do nosso sistema carcerário, de execução de pena, se fosse excelente, eficiente, o senhor entende que o princípio da excepcionalidade da prisão seria relativamente mitigado? Sim, boa pergunta. Eu acho que não há como um juiz deixar de considerar, quando vai mandar alguém para uma prisão, que vai acontecer. Uma coisa é mandar alguém para a prisão na Noruega. Na Suíça, o sujeito vai acordar, vai ter um café da manhã servido, né? Um croissant, requeijão, vai ter uma sala de ginástica, musculação, ele vai ter liberdade para caminhar durante o presídio. Eu visitei lá, nesse curso, eu visitei uma penitenciária de Roma, em Elíbia, que é um bairro da periferia de Roma, que é uma prisão relativamente modelo. Os presos não usam uniforme. Nós estávamos visitando um grupo, os presos passaram por nós assim, não preso, passaram assim, então sem nenhum tipo de receio. Eles têm a liberdade, claro, existem alas, né? Alas mais perigosas, mas eles caminhavam pelo pátio, eles têm das 8 da manhã até as 18 horas, eles podem circular livremente pelo presídio, têm direito a visitas regulares, né? Então, assim, é muito diferente você mandar alguém para o presídio, seja prisão pena, seja prisão cautelar, quando você sabe que essa pessoa terá um tratamento mínimo, né, de dignidade. Aqui no Brasil, realmente, eu acho que o juiz deve sim considerar esses aspectos para ter a excepcionalidade da prisão, a necessidade da cautela ainda mais premente, né? Até porque ele tem instrumentos, se der tempo vamos falar isso sobre isso. Tem instrumentos hoje que permitem proteger o bem que está sendo ameaçado, a instituição, a ordem pública, ou a própria operação penal, que são tão eficazes quanto a prisão, uma carga coativa menor, né? Eu posso, portanto, impedir que alguém vá para o presídio
se eu determino que ele fique preso em casa. A lei recente agora, que foi muito criticada, a lei de proteção à primeira infância. Eu, coincidentemente, tive a oportunidade de ser o primeiro a decidir um caso que chegou ao STJ, 2 ou 3 dias depois da lei estar em vigor, de uma mulher grávida, que, além de grávida, tinha uma criança de 2 anos, e foi autuada por crime de tráfico. E eu determinei a prisão domiciliar. Eu sei que muita gente criticou, quer dizer que agora basta ter filho, né? Não, não é bem assim. Inclusive, eu deixei claro na decisão que o juiz deverá sempre avaliar a efetiva necessidade ou possibilidade da cautela. O que nós temos que, o que eu acho que não se pode desconsiderar é essa realidade. A realidade do sistema penitenciário e a realidade social. Se eu mando uma mulher para o presídio, estando já o marido dela preso, eu vou impor uma orfandade de fato a uma criança. Então eu não posso desconsiderar isso. Eu tenho que levar isso em conta. Eu não sei se isso vai ser determinante, mas eu tenho que considerar isso. Mas então basta ter filhos que o casal vai se livrar. Não, não é bem assim. Em muitas situações hoje, a mulher é levada à prisão porque assédio, uma pressão do marido ou do grupo a que ele pertence, leva lá um pedaço de droga para o marido estar preso, é submetido àquela revista, é presa, e fica meses presa, anos. No final vem uma pena de 1 ano e 8 meses, regime aberto, e ela já cumpriu mais do que isso. Então, será que precisa? Será que a prisão realmente é necessária no caso dele? Será que ela é uma traficante habitual, uma pessoa que representa um risco? Ou foi um caso isolado na vida dela? Se for um caso isolado, eu posso mantê-la solta, responder ao processo de liberdade, e depois, se vier uma sentença que reconheça que ela é efetivamente uma traficante, ela vai ser presa. Bom, é isso, se ela, enfim, reincidir. Agora, se eu posso mantê-la solta, proibindo-a de comparecer ao presídio, de visitar o marido, quase certamente eu evitarei que ela incida novamente nesse erro. Eu vou proteger o interesse da preservação da ordem pública com uma medida de prisão domiciliar, monitoramento eletrônico, proibição de comparecimento ao estabelecimento prisional, de se aproximar do marido, enfim. Mas eu não preciso mantê-la presa, porque isso vai representar um custo social enorme. Se o casal tem familiares, isso deve ser considerado. Mas as situações em que essa criança vai para um abrigo. Então eu vou estar protegendo a sociedade contra uma traficante que levou um pedacinho de cocaína para o marido do presídio, e vou deixar uma criança, ou 2, 3 filhos, sei lá quantos, num abrigo com resultados futuros incalculáveis. Né? Eu acho que tudo isso o juiz tem que avaliar para decidir o melhor maneira possível. Aqui em São José, o Marco tem o presídio de São Pedro Alcântara, que era o presídio do estado que mais matava presos. Era o pior presídio penitenciário do estado. E era muito comum na comarca de São José, mães e mulheres de presos levarem droga para o penitenciário, e em função da ameaça de morte para os presos que não trouxessem. E ali não era uma ameaça que poderia ser desconsiderada, era uma ameaça real. E nós substituímos a prisão preventiva, a flagrante preventiva, por medida de proibição de aproximar-se do cônjuge ou do filho. E aí evitava a reiteração criminal. Então não acontecia um segundo crime por parte daquela... É isso que precisa ficar claro. O tráfico. Aí o crime organizado escolhia um outro preso que tinha direito da cônjuge, da íntima, para ameaçar a outra. Mas pelo menos aquela pessoa estava preservada. Eu tenho que me preocupar com aquela pessoa que eu estou julgando. E a gente neutralizava aquela pessoa que não cometeria um novo delito semelhante em função disso. Sem contar que essa pessoa, ingressando no sistema, provavelmente acabaria se ajustando a esse grupo que levou, digamos, o marido a agir para trazer a droga. E ela aí sim passaria a ser uma traficante. Porque depois que você ingressa na rodana, o sistema de engrenagem, é difícil sair, né? Eu acho que qualquer medida do juiz criminal que impeça o ingresso de uma pessoa no sistema penitenciário, seja a título de prisão cautelar, seja a título de prisão pena, é bem. Nesse aspecto, eu sou radicalmente contra
a banalização de qualquer tipo de prisão. Acho que a prisão é realmente a última medida. Eu acho, como eu disse no começo, tem muita gente solta que deveria estar presa. A quantidade de mandado de prisão, a quantidade de crimes impunes, crimes violentos. No Rio de Janeiro, nem 10% dos homicídios geram inquérito policial. Uma coisa assim. Onde é que era aquela prisão no Rio, na Itália? Repídia. Hein? Repídia, no bairro. Aquela prisão? Não, essa que eu estive visitando. Isso. Pensou no Brasil com essa crise toda, que é como é ainda a criminalidade do pessoal preso? Bom, esse questionamento já foi feito. Aqueles autores abolicionistas, Neil Christie, enfim, vários outros, né, fugiu aqui, eles defendem não só a abolição do sistema penitenciário, mas defendem claramente a abolição da pena. Né? E essas pessoas vêm do Luc Busman, né, para lembrar de outro, Louis Vacan, né, que é um sociólogo criminal também americano, radicado nos Estados Unidos, acho que ele é suíço, se não me engano. Enfim, são autores que trabalham com uma outra realidade e eles reproduzem essas críticas. Essas penitenciárias dos países nórdicos, parece que na Noruega você tem 20 pessoas presas no país todo. Esse que matou, fez aquele atentado, que matou um monte de gente, etc., ele está questionando a justiça, usando o princípio da dignidade da justiça, da pessoa humana, as condições em que ele está preso. Ele não tem direito de receber visitas diariamente. Assim, claro, tudo é relativo, né? Então, transformar prisões em hotéis 5 estrelas pode gerar esse fenômeno. Agora, no Brasil, isso está muito longe de acontecer, né? Eu acho que nossos presídios tinham que ter pelo menos condições de um hotel de 1 estrela. Tá bom, uma boa caminha, né? Agora, aqui, se o preso, por exemplo, tem lá uma televisão ou tem uma geladeira, isso já é mordomia. Na verdade, assim, qual o problema? A pessoa tem que estar presa, ela tem que estar apenas privada da sua liberdade. Agora, eu vou ter que manter sofrendo dentro do presídio. Essa é a ideia que me passa. A gente quer não só prender, mas que a pessoa sofra, né? Coloca lá aquele boi, né, para fazer necessidades, vai comer junto com tudo ali, né, numa cela com 10 pessoas, aquele ambiente. Esse presídio de Roma não tinha nem cheiro de cadeia, porque cadeia tem cheiro, né? Então, assim, são pequenas coisas que, na minha visão, reproduzem um ódio coletivo muito grande, tanto de quem está fora como de quem está dentro do presídio. Quem está dentro do presídio que sai vai querer, né? Vai estar com muito mais motivação para se vingar daqueles que colocaram ele dentro, do que se talvez estivesse num ambiente em que ele fosse tratado com um mínimo de respeito, né? Porque o Estado tem que dar o exemplo de que ele é diferente do bandido. Tem que, olha, um Estado civilizado trata os seus semelhantes assim. E é assim que nós esperamos que você trate os seus semelhantes. Você está privado da sua liberdade, mas não precisa ser imposto o inferno. Né? Se a vítima tem o direito de pensar que ele, o pior dos mundos, ou o pior dos infernos para o réu, nós, pelo menos nós que lidamos com isso, nós que somos agentes públicos, temos que ter um pensamento, ainda que isso nos contrarie como cidadão, muitas vezes, temos que ter um pensamento diferenciado. Acho que um juiz, um promotor de justiça não pode cair nessa tentação de reproduzir um discurso de quanto pior melhor, um discurso de que as penas dos infernos são poucas, são ainda insuficientes. Eu fico muito preocupado quando eu vejo assim, uma pessoa que cumpriu 10 anos de prisão, quando é solta, se ainda objeto de atos públicos, né, como foi o caso lá daquela atriz da Globo. Todas as vezes que tocam no assunto, né, os dois, né, Daniela Pérez, os dois, Fábio Ramalho, Guilherme Padre e a namorada dele. Todas as vezes que se noticia que eles tiveram algum benefício, que foram, agora acho que até cumpriram a pena, era assim uma enxurrada de manifestações de ódio. Ficaram só 10 anos presos, gente do céu. Não sei o que precisa para saciar a sede punitiva. Volto a dizer,
A vítima tem todo o direito, mas nós, da sociedade, nós que somos agentes públicos, temos que tentar neutralizar esse discurso. Essa, pelo menos, é a minha opinião. Bom dia. Em relação à fundamentação das sentenças e acórdãos, condenatórios ou absolutórios, a questão é mais tranquila, mas em relação à fundamentação das decisões interlocutórias relativas às prisões cautelares, eu acredito que seja uma situação muito delicada, porque pode antecipar o julgamento. E eu gostaria de saber do posicionamento do senhor quanto à fundamentação excedida do magistrado. Ótima pergunta. E isso tem a ver hoje com uma questão que é muito pontual, que é a fundamentação da pronúncia. Ainda outro dia, eu fui voto vencido, caso em que o juiz do tribunal, na pronúncia, no acórdão que a confirmou, disseram para mim o que era ser dito, ou seja, estava explicitando o porquê ele ser pronunciado. Ah, mas ele se excedeu. Bom, se ele diz pouco, está mal fundamentado. Se ele diz muito, é excesso de fundamentação. Então, é complicado para o juiz, o desembargador estadual, decidir num caso de pronúncia, porque há uma determinação expressa de que se a pronúncia contiver um excesso de linguagem, ela deve ser anulada. Então, qual é a minha posição? Que até era uma posição da turma e hoje está superada porque o Supremo tem entendido de maneira mais, digamos, mais radical. O Supremo entende que quando há um excesso de linguagem na pronúncia, a pronúncia tem que ser invalidada, acabou, tem que fazer de novo. E nós estávamos entendendo que se há um excesso de linguagem, se não for um excesso que contamina toda a decisão, eu posso cortar eventuais expressões, né, como até se determina no geral na legislação, ou envelopar aquela decisão para que ela não sirva como argumento de autoridade no julgamento. Mas essa posição do STJ foi vencida, o Supremo entende que é caso de anulação mesmo do ato. Né? No caso da prisão, a decretação da prisão, né, a sua pergunta é muito importante porque se o juiz tem que fundamentar minimamente o ato para justificar o porquê da prisão, ele pode avançar a tal ponto em que ele comprometerá a sua imparcialidade. Então, um juiz, quando decreta uma prisão preventiva, dependendo da forma como ele se manifestar, ele já está dizendo que vai condenar. Né? E esse é um questionamento que se faz não só em relação à prisão, mas por exemplo, questão de competência, recebimento da denúncia, né? E não é por outro motivo que alguns sistemas prevêem a separação de funções de julgar, que é o que se pretendeu introduzir com o juiz das garantias do projeto do Código de Processo Penal, que está entrando no Congresso. Voltou a andar agora na Câmara dos Deputados. Mas existem legislações, como é o caso da legislação italiana, que tem o que ele chama de júdice de unidade veterinária, que é o juiz, mais ou menos como o juiz de alguns estados, que analisa só a fase do inquérito, que seria o juiz das garantias. O juiz que cuida dessa fase inicial, para decretar uma prisão preventiva, para receber a denúncia, para determinar a interceptação telefônica, e que não será o mesmo juiz que julgará a causa, de modo a preservar esse juiz que julgará a causa de contaminações à sua imparcialidade. Porque, de fato, dependendo da maneira como ele disser o que precisa ser dito, ele vai antecipar o julgamento. Então, há de haver uns erros, sim, principalmente no uso de adjetivos. Né? Eu acho que a linguagem é muito importante, isso de uma maneira geral. Uma sentença, um ato judicial tem que se preocupar muito em não exacerbar no uso de certos adjetivos e se ater àquilo que é necessário. Então, tanto o juiz de recebimento de denúncia quanto o juiz cautelar, ele parte de um pressuposto inerente a qualquer cautela ou juiz de admissibilidade, que é a não necessidade de prova cabal da autoria. Contentamos com os indícios suficientes de autoria. Então, para pronunciar, para receber uma denúncia, para prender cautelarmente, eu não trabalho com a afirmação de certeza. Eu trabalho com juízo hipotético, probabilidade, né? O fumus commissi delicti. Então, se eu estou trabalhando com juízo hipotético, eu vou transformar isso em linguagem, sem colocar na condicional, a denúncia narra que o fulano. Então, esses fatos, se efetivamente comprovados, indicam a gravidade concreta. E posso dizer, o réu
tendo em vista a presença de indícios de autoria, prova da materialidade do crime, teria praticado um crime de maneira tão cruel a denotar uma periculosidade que demanda uma providência cautelar que proteja a ordem pública. E na insuficiência de medidas cautelares, por isso, decreta a prisão preventiva. O que eu não posso é, ao decretar a prisão preventiva, já afirmar categoricamente um juízo de certeza da autoria, da culpabilidade, de tal modo que, de fato, comprometa a imparcialidade. Isso é algo que, eventualmente, um advogado ou outro alega, a gente acaba tangenciando, mas é uma preocupação legítima do advogado de ver que o juiz já está, desde o início, convencido. E muitas vezes o juiz nem esconde isso. Teve um caso lá que nós julgamos, em que o juiz, ao receber a denúncia, o Ministério Público não tinha arrolado testemunhas. O juiz recebeu a denúncia e falou: eu determino a oitiva de tais testemunhas. Quer dizer, um juiz que está muito interessado, mais interessado do que o próprio promotor, em produzir a prova da acusação. Então, esse tipo de comportamento tem a ver com a presunção de inocência. Quando a gente fala de presunção de inocência, faltou dizer isso, a gente divide a presunção, ou pelo menos desdobra a presunção em regra de tratamento e regra probatória, e regra de juízo também. Regra de tratamento é exatamente isso, é você tratar o réu como alguém que não foi condenado. E essa é a verdadeira essência da presunção de inocência. E daí decorre tudo. E isso tem a ver com a linguagem, na audiência, nos atos processuais, na decretação da prisão, no recebimento da denúncia, numa interceptação telefônica. É o que o professor Rogério Alves, que é meu professor, falava: em vez de presunção de inocência, deveria se dizer o quê? Desconsideração prévia da culpabilidade. É você não considerar o réu culpado antes da hora. É isso, é uma presunção mais de natureza política. Porque se vocês forem pensar, aquela crítica de Manzini lá no início do século XX, foi o maior crítico da presunção de inocência, dizer o seguinte: como é que eu posso presumir alguém inocente se eu estou acusando formalmente essa pessoa? O processo penal, para ser instaurado, pressupõe que haja, pelo menos, indícios de que essa pessoa cometeu um crime. E o Ministério Público está acusando essa pessoa de um crime. Como é que eu vou presumi-la inocente? Do ponto de vista da lógica, de fato, é esquisito. Então, a presunção de inocência é uma presunção de natureza política. É você não tratar o réu como alguém já culpado. E isso implica, por exemplo, excepcionalidade da prisão, implica não usar algemas necessariamente, implica o ônus da prova ser todo da acusação, na dúvida, resolver como regra de tratamento, regra probatória, na dúvida, para o réu, do pró-réu, uma decorrência da presunção de inocência. Alguns recursos são exclusivos para a defesa. Tudo isso em nome de uma regra maior, que vem do falo rei. Mudando um pouquinho o foco disso, pelos seus estudos da legislação em outros países, eu pergunto: o Estado, quando restringe direitos, ele tem que indenizar a pessoa, se apropria um bem. Quando o Estado restringe o direito de liberdade do cidadão, ele está fazendo um agir em favor do restante das pessoas que integram aquele núcleo social. Se o cidadão, duas hipóteses: se o cidadão depois é reconhecidamente inocente, os outros países admitem a indenização. Eu quero apenas fazer a questão da fundamentação da prisão preventiva. Eu tive um caso no direito público que um cidadão que ajustou uma ação contra o Estado porque a prisão dele teria sido decretada assodadamente. Eu não me lembro se os colegas me acompanharam, mas o caso foi tão absurdo que eu entendi que realmente o Estado deveria indenizar. Essa é uma área que eu não vejo ainda, vejo pouquíssimo, eu trabalhei muitos anos no direito público, vejo pouquíssimas ações pedindo ressarcimento da pessoa que manteve esse preso. Porque na realidade o Estado decretou a prisão dela, preventiva, para assegurar o direito das outras pessoas. Essas outras pessoas não têm que ser compensar aquele puniu. Como é que isso é visto lá no exterior? Até onde eu sei, a Corte Europeia dos Direitos Humanos, que já tratou desse tema, é no sentido de que se a prisão foi decretada em circunstâncias que autorizavam
imaginar que essa pessoa fosse, de fato, que houvesse indícios de sua autoria, em princípio não caberia a indenização. Mas eu entendo a sua pergunta e acho que tem plausibilidade a sua preocupação, porque talvez nós possamos avançar para entender que é um tipo de responsabilidade objetivo do Estado. Porque, bem ou mal, a pessoa foi privada da sua liberdade e depois foi reconhecida inocente. Agora, há situações em que ela foi reconhecida inocente por falta de provas, a situação em que se provou que ela não era efetivamente autora do fato. Tivemos há pouco tempo, não sei se foi em Brasília, um sujeito que ficou preso durante 2, 3 meses porque era o irmão dele que tinha cometido o crime. Então, assim, tem esses erros judiciários clássicos, não cabe dúvida de que a indenização seria necessária. Agora, as prisões preventivas que são decretadas numa situação de aparente necessidade justificativa, nós só poderíamos impor uma indenização se trabalhássemos com a ideia de que é uma responsabilidade objetiva. Prendeu, depois foi inocentado, se provou que ele ficou preso mais tempo do que deveria, né? Eu acho que, de fato, faltou uma fundamentação, né? Exatamente. Esses 3 incisos do próprio do CPC, eu acho que definem uma situação dos vícios da sentença. Que aí poderia haver a responsabilidade objetiva, mas vinculada ao não cumprimento por parte do agente estatal de uma obrigação que ele cometia, que era determinar a prisão fundamentadamente. A questão, eu digo isso porque, por vezes, a decisão está fundamentada, mas a fundamentação não convence as instâncias superiores. Então se considera. Mas isso é uma outra situação. É uma questão de interpretação da necessidade. A outra é uma decisão sem fundamento. Eu queria mostrar, se eu pudesse projetar aqui no